mas será que eu entendi quem ele é ou o que ele quer me usar e o que ele pode fazer com a minha vida? E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe, um cenário um pouquinho diferente e para falar algo um pouquinho diferente também. Para quem não sabe, o Espírito Santo tem tratado algumas coisas no meu coração e ele tem falado para mim falar isso aqui no YouTube para algumas das pessoas que sentem de ver, de ouvir esse vídeo, e eu creio que você foi escolhido a dedo para estar aqui. Então, sou muito grato pela sua vida desde já, e a palavra de hoje é algo um pouquinho confrontador, né? Um pouquinho não, na verdade, é algo que me fez parar para repensar sobre tudo na minha vida, e principalmente na minha vida com Deus. Não sei se você que está aqui já conhece Deus, já ouviu falar de Deus ou não, mas Deus tem algo muito profundo para falar com você. E não sei se você entendeu muito bem o título do vídeo, mas se é porque Deus é ou se é porque Deus faz. E isso muda tudo. Pode parecer algo simples, bobo, mas isso muda tudo. A vida com Deus é uma vida muito, muito, muito boa. Deus é maravilhoso. Quando a gente entende o tanto de sacrifício que a gente tem para Deus, por vezes o tanto daquilo que Deus pode nos proporcionar, daquilo que uma vida com Deus pode nos proporcionar, a nossa morte espiritual, a nossa morte, na verdade, para nossa carne, para uma vida espiritual com Deus, ela se torna irrelevante. Porque aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus é tão grande, que acaba sendo um esterco, como o Paulo falou. E eu fui um cara que vivi bastante no mundo e eu vi tantas coisas tão boas, sabe, tão prazerosas. Só que quando você começa a entender quem Deus é, tudo vira esterco. E é literalmente isso. Só que Deus parou para me fazer refletir. Aquilo que tem me motivado, aquilo que tem feito eu seguir a Deus, aquilo que tem feito eu continuar firme e forte todo dia, porque não é fácil uma vida com Deus, é uma das coisas mais difíceis do mundo. Aquilo que Deus pode fazer na minha vida, aquilo que Deus quer me usar, ou porque Ele é Deus, porque Ele é o Senhor. E Deus tem falado muito comigo porque faz total diferença. Isso faz total diferença. A intenção do nosso coração é aquilo que vai nos levar no céu ou não, né? E a intenção do nosso coração, que nem aquela frase, a prisão tá cheia de gente com boas intenções. Quando eu falo de boa, a intenção do nosso coração, nossa intenção em Deus, né? A gente está fazendo isso porque a gente crê que é uma coisa boa se fazer, porque a gente crê que Deus é algo que a gente deve obedecer, seguir e pronto, acabou. A gente está fazendo porque em Deus porque a gente ama Deus, a gente acredita que o que Ele fala é verdadeiro, ou se a gente está fazendo porque a gente quer ver milagres. A gente está fazendo apenas porque a gente quer ver tetraplégicos voltando a andar, surdos ouvindo, cegos vendo, que não tem nada de errado nisso. Mas será que é por isso que a gente deve fazer? Eu sou um cara que sou muito, assim, intensivo, né? Eu sou muito racional e intensivo. Então, quando eu me tornei cristão, eu falei, cara, eu quero ver os milagres de Deus. E graças a Deus, eu já vivi, já fui instrumento, já fiz parte daquilo que a gente chama de sobrenatural, né? Já vi coisas assim que não existem se não fosse por Deus. E eu sou muito grato por isso. Só que a gente cada vez mais quer isso. E não tem nada de errado em querer mais. Mas será que eu entendi quem Ele é ou o que Ele quer me usar e o que Ele pode fazer com a minha vida? A palavra fala que em Balaão, lá no livro de Balaão, não vou lembrar o livro exato que fala, mas é uma mula. Deus usou uma mula para falar com Balaão. A gente tem noção que é isso, Deus quer nos usar. E eu tenho entendido isso cada vez mais, eu tenho visto que Deus tem me usado cada semana e isso é o maior prazer do mundo. Mas será que o meu coração está naquilo que Deus quer me usar? Será que o meu coração está naquilo que Deus pode fazer, que é muito bom, ou em quem Deus é? Em quem é aquele que veio e morreu por nós? Tá nisso ou tá naquilo? Isso faz total diferença. E o Senhor, ele tem falado muito comigo que eu preciso conhecer verdadeiramente a Deus. Eu não preciso apenas estar disposto a ser usado, que é algo lindo, mas eu preciso e falar assim, Senhor, eu quero conhecer-te mais, o Senhor é meu Pai, Ele me chama de filho, Ele te chama de filho. Então não é apenas porque pessoas vão ser curadas e pessoas vão ser avivadas e transformadas, mas é porque Ele é aquele que é vivo. É por Ele, é para Ele. E Deus tem falado para mim, Felipe, o que tem motivado o seu coração? E eu tenho me perguntado, o que tem motivado meu coração? A vida com Deus é difícil, mas é maravilhosa, é perfeita a vida com Deus. Só que, e Deus, entendeu? Assim, os benefícios da vida com Deus são ótimos, mas e Deus? Aonde está Deus? E se Deus fala assim, cara, você nunca mais vai me sentir, você nunca mais vai sentir o meu toque, você ainda me serviria? Você ainda viveria uma vida para mim?
E isso é muito forte. Isso é muito forte. Eu não sei se você já sentiu o toque do Espírito Santo ou não. Eu não sei se você já foi transformado pela paz que sobressai todo entendimento, assim como o John Wesley foi no seu retrato que ele fala, assim como Paulo foi depois que ele viu Jesus. Mas isso é muito forte. O toque do Espírito Santo, ele muda tudo na nossa vida. E se a gente não sentisse mais ele? Eu serviria, você serviria a Deus por quem ele apenas é? Porque ele é digno. A palavra fala em Ezequiel 8,18: Então o Senhor me disse, filho do homem, você vê que as autoridades de Israel fazem com seus ídolos em salas escuras? Dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou nossa terra. Em Ezequiel, o pessoal de Israel, o pessoal do templo de Israel, as autoridades do templo, eles serviam a outros ídolos escondidos dentro do templo. E eles faziam isso em salas escuras, e eles falavam, Deus já me abandonou, Deus já abandonou a nossa terra, Ele não nos vê, a gente pode fazer isso. E aí Deus falou comigo, mas é porque eu te vejo, ou é porque você sabe quem eu sou? E eu creio realmente que Deus nunca vai parar de nos ver. Se a gente parar de ver, sei lá, as bênçãos de Deus em alguma parte da nossa vida, eu creio que Deus está nos vendo. E você tem que crer nisso também, porque isso é extremamente importante. Mas será que a gente serve a Deus só porque a gente espera que Ele nos veja? Gente, quando a gente entende a grandeza de Deus, a gente entende que Ele é digno. Ele é digno apesar de nós. Ele é digno se a gente for usado ou não. Ele é digno da nossa vida, da nossa adoração. Ele é digno do nosso fazer, do nosso trabalho. Ele é digno. Ele é digno de tudo. E isso tem transformado muito o meu coração e a forma que eu vejo, a forma que eu sirvo as pessoas, as formas que eu sirvo, porque em primeiro lugar é Deus. Os benefícios de uma vida com Deus são ótimos e glória a Deus por isso. A transformação de Deus é ótima e glória a Ele por isso. Mas Deus, a gente tem que entender quem Ele é. Que possamos hoje entender que Deus é o Senhor. Deus é aquele que está sobre tudo e todos e te vê hoje, agora. Eu creio que Ele te escolheu para ver esse vídeo, eu creio que Ele te ama mais que tudo. Ele provou isso numa cruz com o seu Filho. E que a gente possa ver tudo aquilo que Deus quer fazer por meio de nós. Mas que não seja por que Ele vai fazer, ou não seja como Ele vai fazer, mas que seja porque é Ele que vai fazer. E isso muda tudo. Então eu creio que a gente precisa ser transformado por quem Deus é. A gente precisa ser mais, todos os dias, ser mais cheio, mais transformado por quem Deus é. E a gente tem que querer, e Ele ajuda a gente, Ele revela pra gente, e isso é maravilhoso. O Espírito Santo sinta o toque dEle, busca o toque dEle, é surreal. Eu oro em nome de Jesus que você e sua casa sejam utilizados para não apenas servir o Senhor, mas para ver quem Ele é e ser transformados por Ele e ser instrumento para transformar vidas para a honra e glória dEle. Em nome de Jesus. Amém.